Atenção, boa tarde a todos, muito boa tarde. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2021, essa é a 31ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2020-2021. Eu sou Roberto Souza, protocolo dessa reunião. Muito obrigado pela presença de todos na nossa reunião tradicional das quartas-feiras. E eu peço um instante da sua atenção, por gentileza. Quero informar que essa reunião está sendo gravada a partir de agora, e as imagens serão veiculadas em nossas mídias sociais e também na conta do Rotary Clube de São Paulo no YouTube, que será postada dentro de 2 dias. Por questão protocolar e pela organização desse evento, por gentileza, mantenham os microfones todos desligados. Você que está na sala Zoom, não se esqueça de identificar o seu nome no rodapé da tela. Visitante e autoridade, registre a sua presença no chat, informando seu nome, e-mail, celular e de quem é convidado, para que nós possamos citar no final da reunião. Rotariano visitante, registre, por gentileza, a sua presença no chat também, informando o nome, clube, cargo, e-mail e celular. Devido ao planejamento protocolar do tempo da reunião, não abra seu microfone a partir de agora. Utilize somente o chat para fazer perguntas ao palestrante ou para o presidente, que é o curador das perguntas. Você pode fazer as perguntas desde o início da palestra, não precisa esperar a palestra terminar. E após o encerramento oficial da reunião, a sala ficará aberta, daí sim, para confraternização entre todos durante 5 minutos. E após esse tempo, a sala estará encerrada. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. E com a palavra agora, o nosso presidente, Marcelo de Pascoal. Obrigado, querido protocolo Roberto Souza. Obrigado pela introdução, pelo início, com as informações necessárias para a nossa reunião. Companheiros, amigos e convidados, com muita alegria e satisfação, iniciamos mais uma reunião, a 31ª reunião ordinária. Eu fico feliz porque chegamos já nesse número, 31 reuniões, e eu fico feliz porque temos aí todos os companheiros bem, né, felizes, dentro da possibilidade, mas é importante saber que todos estão bem. E feliz pelos nossos visitantes, pela palestrante de hoje. E nesse momento eu queria que, junto a mim, todos reverenciássemos a bandeira nacional. Obrigado pela saudação à bandeira. Solicito ao protocolo Roberto Souza que proceda com a apresentação de nossa reunião. Muito bem, presidente Marcelo de Pascoal. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que apresento a palestrante do dia, doutora Eveline de Lucena Oliveira Souza Leão. É médica pela Universidade Federal de Pernambuco, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, doutorado pela Faculdade de Medicina pela Universidade de São Paulo, pós-graduação em Administração Hospitalar. CEO, Oliveira Med, Medicina Diagnóstica, experiência em gestão em centros referenciados, Unimed Guarulhos, Clínicas Fares, São Cristóvão Saúde e RAP Vida. Com a palavra, o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado novamente, Souza. Com muita alegria, e eu quero desde já agradecer à doutora Eveline pela disponibilidade, por ter aceitado o convite, né, de estar conosco, nos trazendo essa palestra. É um tema muito interessante. Quero agradecer também ao Fredmo, né, Fredmo Tavares, nosso aniversariante de hoje, que indicou, né, a doutora Eveline, conhecendo-a, né, para que nos trouxesse essa palestra. Então, agradeço a doutora Eveline, e já passo a palavra para que ela inicie a apresentação. Boa tarde a todos, eu sou Eveline Oliveira, médica radiologista. Fico muito honrada de estar aqui, a convite do querido Fredmo Tavares, e vamos começar eu vou dar uma breve, na verdade, uma breve introdução sobre o assunto, né? E vamos lá. Obrigada.
Tá vendo? Nossa, estou sim. Poderia passar a primeira página? Primeiro slide. Então, primeiro, o que é longevidade, né? Falamos em envelhecimento saudável, pela terminologia, a duração da vida é mais longa que o comum. E o que é o comum, né? Uma breve introdução. Uma breve introdução que é medicina do estilo de vida, que é que começou em 2004, na verdade em Harvard, e hoje foi em crescente procura e que virou já especialidade médica nos Estados Unidos, né, em que busca o quê? A melhoria e da qualidade com o envelhecimento das pessoas, né, da população. Pode passar o próximo. O que é a duração da vida, né, em relação ao longo dos anos, desde 1940, houve um aumento na expectativa de vida, e nessa data, em época de Segunda Guerra Mundial, a expectativa de vida dos homens era em torno de 43 anos, das mulheres 48 anos, e com a melhoria na nutrição populacional e uso da vacinação, né, as campanhas de vacinação, houve um aumento na expectativa de vida, em que o último censo, isso aqui é no Brasil, a expectativa de vida das mulheres, 80 anos, dos homens, 73 anos. Pode passar, próximo. Então, essa é a pirâmide etária japonesa, né, que repercute, que é muito parecida com o restante do mundo. O Japão, que é conhecido por uma longevidade, né, a população vive mais. Então, existe, em 1950, já poucas pessoas chegavam até mais de 90 anos. Em 2004, essa pirâmide já começou a inverter, e é uma previsão que em 2050, cerca de 35% da população tenha acima de 60 anos, e que a longevidade mostra uma longevidade muito maior, né? Próximo slide. Aqui também é um trabalho também de previsão, no Brasil não é diferente. Em 2050, a previsão de que tenham 66 milhões de pessoas acima de 60 anos, diferente dos anos não tão longe, né, 2000, que tinham apenas 14 milhões de pessoas acima de 60 anos. Pode passar o próximo. Falando em longevidade, não podemos esquecer a obesidade, que é a epidemia do século XXI. Cerca de 600 milhões de pessoas, de adultos no mundo, são acometidos pela obesidade, e 10 milhões de crianças também. No Brasil, inclusive com o acréscimo, com a pandemia, né, que um ano que está nos acometendo, cerca de 56% das pessoas já têm índice de massa corpórea, ou seja, já tem aumento no índice de massa corpórea, pelo menos sobrepeso, no Brasil, já 56%. Pode passar. Lembrar que os efeitos negativos sobre a obesidade, que repercute numa menor expectativa de vida, então já se tem certeza de vários cânceres relacionados ao aumento, à obesidade, na verdade, câncer de mama, hepático, esteatose e cirrose, causando câncer hepático, próstata, alguns que predispõem, né? O paciente tem uma redução da mobilidade por problemas ósseo, articular,
doenças como a hipertensão e a diabetes, causando aumento nos índices de infarto e AVC, baixa autoestima e determinando depressão, hérnias de parede abdominal, hérnias de disco, aumento da sudorese e tudo isso repercutindo numa menor expectativa de vida. Pode passar? Lembrar do envelhecimento ao longo do tempo. Aqui é uma foto que chocou muito na época, não sei se vocês lembram, saiu na revista Veja, em que mostrava a atriz Cristiane Torlone aos 50 anos e a mãe dela aos 50 anos. Mostra não só diferenças de padrão de beleza, mas mostra diferença na qualidade, no turgor de pele, no que ela representava uma mulher aos 50 anos, com ela que super se revelou a favor dessa medicina no estilo de vida, né? Então, diferença enorme, né, na avaliação em relação às gerações e à inclusão da medicina do estilo de vida na vida, né? Pode passar? Então, temos que falar nos 5 pilares para a longevidade saudável: alimentação, atividade física, equilíbrio hormonal, redução do estresse e correção de deficiências nutricionais. Pode passar? Primeiro, alimentação. É importantíssimo sabermos de que se alimentar, né? Então, a reeducação alimentar é muito importante. Isso já deveria ser desde os primórdios, né, na infância, e já a partir de 30 anos de idade a pessoa já tentar fazer essa reeducação alimentar, introduzir na vida. Mas, de um modo geral, as pessoas procuram quando começam a se preocupar com o envelhecimento. Então, de qualquer forma, as gerações mais jovens já estão muito mais preocupadas com essa questão da reeducação alimentar e estão introduzindo pouco a pouco, né, já na vida. Entender a real função da alimentação como pilar para a longevidade saudável. Não só seguir dietas obrigatórias, só posso comer isso, só posso comer aquilo. Não, entender o que é a reeducação alimentar, né? Pode passar o próximo. Atividade física. Bem, o corpo precisa de movimentação. Então, é um dos pilares muito importantes, cada vez mais, para todo o corpo e mente. No processo da medicina integral, a atividade física precisa ser incorporada na vida do paciente, de forma constante e definitiva. O conhecimento é o caminho primordial para que o paciente entenda a responsabilidade que ele carrega com a saúde quando o assunto é movimentar-se. Não tem saída, realmente a atividade física. Pode passar o próximo. Então, reconhecer que atividades são efetivas, necessárias e que te dão prazer, né? E que podem ser inseridas diariamente, se não diariamente, no mínimo 3 a 4 vezes na semana. Tânia, você quer falar alguma coisa? Eu não estou conseguindo ver mais o slide. Vocês estão conseguindo? Para mim, só está aparecendo a câmera. Alguém? Daniele, pode nos ajudar? Tá bem. Pode passar o próximo. Seja uma musculação que possa ser feita diariamente. Pode passar o próximo, por favor. Uma bicicleta na praia ou em qualquer lugar, ou até dentro de casa. Pode passar? Ou atividades aquáticas, na piscina, na praia, que tragam prazer, né?
Essa aqui é uma prima minha que nada todos os dias na orla de Fortaleza, às 5 da manhã, uma turma. E realmente o bem-estar que ela transmite assim por fazer é sensacional. Pode passar? Ou tênis, inclusão de novas atividades ou antigas que devam ser incorporadas, né, à vida, ao dia a dia. Pode passar? Equilíbrio hormonal. Bom, esse é o ponto que o médico especialista em medicina integrativa de longevidade tenha, talvez, seja feita das maiores colaborações ativas, né, para a longevidade saudável. Hoje se sabe que o nosso sistema hormonal é muito amplo e que oscila muito durante a vida. Então, garantir que esse sistema hormonal funcione de forma plena e proporcione a máxima performance do paciente é essencial para que se tenha uma longevidade saudável e satisfatória. Pode passar? Redução do estresse. Bom, estresse é importante para tudo, para o crescimento, para o nosso crescimento. Olha, eu aqui, médica radiologista, sendo desafiada a dar uma aula sobre longevidade saudável, que na verdade eu tenho a parte do check-up, eu sou responsável pela parte do check-up, mas olha o desafio, e isso, o estresse é benéfico, então é o que nos põe para cima, né, para frente. Só que o excesso é o que a gente deve ir contra. Então, não basta um corpo saudável, né? Quando a mente tem o poder de adoecer os órgãos. Então, o estresse tem uma ligação direta com o sistema hormonal, causando desregulação e afetando a saúde de um modo geral. Pode passar? Então, pequenas soluções no dia a dia, mindfulness, o que é isso? É você tentar, nesse mundo que a gente faz 300 milhões de atividades, a gente é sobrecarregado cada vez mais, e tentar focar numa atividade de cada vez, pelo menos numa atividade prazerosa diária, tentar focar, fazer uma atividade de cada vez, isso é bem importante. Hoje, nos dias atuais, a pessoa é totalmente incluída em 300 mil, você fala com 10 pessoas ao mesmo tempo, você resolve, você toma decisões, e isso é muito importante, você tentar concentrar numa atividade de cada vez. Só esse ato, vários trabalhos, inclusive um da USP, em que relacionava uma melhora no aspecto cognitivo, tá? E na memória da pessoa, do paciente que faz o mindfulness. Pode passar? Também existem trabalhos que conferiram que um cochilo de 15 a 30 minutos após o almoço, a famosa siesta, né, que fazíamos nos anos 80, meu pai fazia, enfim, é muito benéfico também, melhora a produtividade e a memória do paciente. Inclusive, na terceira idade é importante acontecer. Pode passar? Ou apenas um stop, um fim de semana, seja uma semana, para que você faça uma pequena viagem, fuja da rotina, fuja do estresse diário e volta revigorado. Isso é uma palavra normal, né, que nós ouvimos, e realmente vários trabalhos mostraram que se você vai a um lugar novo, visita um lugar novo, que você nunca foi, melhora a memória, a concentração dessas pessoas que conseguem dar esses stops e diminuírem o estresse. Pode passar? Correlação das deficiências nutricionais, então, erros de dieta e possibilidade de suplementação nutricional. Isso também é feito pelo médico especialista na área e identificado através do check-up que a gente vai relacionar mais à frente. Pode passar? Então, como deve ser essa avaliação?
Geralmente, o que acontece? São feitos por equipes multidisciplinares, né, especialistas em medicina no estilo de vida, podem ser endocrinologistas, nutrólogos, ginecologistas, urologistas, neurologistas, geralmente avaliação nutricional feito por um nutricionista, a parte do check-up de diagnóstico para diagnóstico precoce de lesões já estabelecidas e diagnóstico inicial, né, para tratamento inicial de lesões, avaliação hormonal e nutricional, pode passar. Então, o médico que faz a medicina integrativa vai focar sempre na medicina preventiva, então, uma ampla anamnese que é relacionada a possíveis de doenças clínicas já estabelecidas ou antecedentes familiares, para que direcione e individualize a avaliação. Avaliação ponderal e o índice de massa corpórea, pode passar? Avaliação de composição corporal, extremamente importante, pode passar? Então, em 2019, houve uma grande diferença que mostrou o músculo foi incluído como um órgão endócrino. O que é o crosstalk? A contração muscular pode induzir a secreção de moléculas chamadas miocinas, que são esses hormônios que são liberados na corrente sanguínea através do músculo e que se comunicam com outras estruturas, tecido adiposo, fígado, ossos, cérebro. Então, vários foram identificados, a meteorina, que é um inibidor da leucemia, interleucina 6, que atua no sistema imunológico e hematopoético, a irisina, que é uma miocina, que é produzida no músculo, que melhora a capacidade cognitiva e redução das perdas de memória, por exemplo, no Alzheimer. Interleucina 15, também tem um fator neurotrófico, ácido beta-aminoisobutírico, que regula a perda ponderal, a perda gordurosa e equilibra a glicemia. Miostatina, que também atua na musculatura cardíaca, adiposa e musculoesquelética. Pode passar? Então, lembrar que a sarcopenia, o que é sarcopenia? É uma perda de massa muscular que acontece, até ultimamente tem sido muito falado na época da pandemia, do Covid, pacientes que ficaram internados, ficaram acamados durante longos períodos agora no Covid, né? Tiveram sarcopenia, perda de massa muscular muito acentuada, mas isso já acontece a partir dos 50 anos, já é sabido que as pessoas perdem de 1 a 2% de massa magra por ano. Então, é muito importante fazer a avaliação corporal inicial, né, para a gente avaliar o que precisa mudar, o que precisa acrescentar, Então, existem vários métodos que tem nas clínicas, de especialistas, né? Então, calorimetria avalia a taxa metabólica através do fluxo basal de ar, bioimpedância, através de corrente elétrica, você avalia a questão de massa magra, massa gorda, só que tem pequenas variações, podem ter pequenas variações por hidratação ou alimentação. Dinamometria, avaliação de força isométrica, com a potência do músculo estático, pode passar, por favor? Então, aqui é um aparelho de bioimpedância, aparece uma balança, uma bioimpedância tetrapolar, pode passar. A calorimetria, para avaliar taxa metabólica basal, pode passar. E dinamometria, para avaliação de força, pode passar. E a densitometria óssea de corpo total, que é o padrão ouro para avaliação de composição corporal, avalia em detalhes o percentual de massa magra, óssea, com a densidade mineral óssea, muscular, hídrica,
avalia percentual de gordura corporal, e o FMI, que é o principal, que é muito mais fidedigno para avaliação da obesidade. Pode passar, por favor. Dani, Daniele. Já está na tela já, doutora Evelyn. Esse é um aparelho de densitometria óssea, da nossa clínica de Portugal. O paciente passa não mais que 10, 15 minutos deitado, miolo, então, aqui mostrando a densidade mineral óssea, horizontal, e onde o paciente já é calculado. Pode passar? Pode passar, por favor? Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Aí, acho que passou um pouquinho. Pode deixar aí, não tem problema. É só para mostrar o que é avaliado na densitometria óssea de corpo total, em que avalia, né, o massa gorda, muscular, óssea, e aqui faz o cálculo real de obesidade e os índices são o que é normal, o que tem déficit de gordura, o que é sobrepeso, obesidade até grau 3. Pode passar. Outros exames que também são de avaliação, condição sine qua non, também avaliação global, são os exames de ultrassonografia, então avaliação de lesões-alvo, né, na envelhecimento, então avaliação vascular, então Doppler de carótidas, que deve ser realizado para avaliar um preventivo de AVC, abdominal, para avaliação de fígado, se há esteatose, se há sinais de cirrose, até câncer hepático, pancreático, renal, tireoide, as tireoidopatias e câncer de tireoide, avaliação screening ginecológico e mamário, junto com a mamografia a partir dos 40 anos, urológico, próstata e testicular, parede abdominal ou músculo esquelético, de acordo com a necessidade do paciente, a individualização de cada paciente. Pode passar, por favor? Então, avaliação cardiorrespiratória, antes de iniciar uma atividade física regular, é importante o paciente descartar se não há arritmias cardíacas, a função cardíaca deve ser avaliada pelo ecocardiografia transtorácica, ergoespirometria, um raio-x de tórax para checar a avaliação de câncer pulmonar e outras doenças. Pode passar? Avaliação laboratorial. Então, bioquímica básica, glicemia para avaliação de diabetes, função renal, hepática, colesterol, isso tudo se mantém, isso é muito importante, já descartar essas doenças e tratar se diagnosticadas, avaliação hormonal de todos esses tireoidiano, cortisol, os hormonais femininos, masculino, a testosterona, inclusive em mulheres, devem ser avaliadas, vitaminas e eletrólitos, a vitamina D, fator imunológico, marcadores, alguns marcadores tumorais, de acordo com a individualização, pode passar, por favor.
Então, as condutas e avaliações. Então, é muito importante o controle dos 5 pilares da longevidade. Então, alimentação e alteração e retificação, né, do déficit nutricionais. Opa, pode voltar, por favor? A questão da atividade física, que deve ser prazerosa, né? E a questão da redução do estresse, o equilíbrio hormonal, é muito importante. Então, esses itens precisam ser avaliados, avaliações mensais ou trimestrais no primeiro semestre, dependendo de cada caso, e reavaliações anuais também, para que o planejamento e a efetividade do tratamento ocorra, né? Pode passar? Então, lembrar que atividades físicas precisam ser incluídas, quem não tem ou precisam ser incluídas na vida. Pode passar? Pacientes que têm sarcopenia, hoje existe um método novo, inclusive nós temos em uma das clínicas que trabalhamos, que temos lá, o CM-SLIM, que são indicados, inclusive, para pacientes com sarcopenia grave, está muito utilizado agora na época do Covid, né, pacientes graves. Muitos dermatologistas usam para abdômen tanquinho, paciente jovem que, enfim, mas a principal função é para a sarcopenia, tá? Pode passar? Lembrar de métodos novos, né? E para o equilíbrio hormonal, pode ser realizado de diversas formas, né? Tanto pode ser via oral, a inclusão do hormônio, subcutânea, muscular, e, inclusive, cada vez mais se faz os implantes hormonais, que nós temos em diversas clínicas, que são a introdução no subcutâneo de elementos absorvíveis que liberam o hormônio, geralmente dura em torno de 6 meses, e existe uma liberação contínua, então não existe flutuação, né? Então, atuando de forma muito mais eficaz. Pode passar, por favor? E gostaria de agradecer, nós temos, como eu falei, nós temos clínicas de check-up em 5 endereços em São Paulo, uma em Recife, em São Paulo estamos no Campo Belo, Jardins, Itaim, Anália Franco, e agora no shopping São Caetano, em Recife também no Rio Mar Trade. Ficarei muito feliz se as pessoas daqui marcarem Oliveira Med, quando forem fazer uma atividade física, pelo menos para lembrar de tão importante é a introdução do exercício físico na nossa vida, né, na nossa longevidade. Muito obrigada, estou aberta a perguntas e questionamentos. Obrigado, doutora Eveline, pela apresentação. Foram bastante informações úteis, né? Eu acho que os nossos companheiros aqui puderam ver bastante informação, né? Acredito que tenha algumas dúvidas, que logo mais eu já passarei as perguntas para você. Passo, nesse momento, a palavra ao nosso protocolo para algumas informações. Muito obrigado, presidente Marcelo de Pascoal, e fantástica apresentação da nossa convidada, a doutora Eveline, e eu fiz a revisão do carro semana passada e notei que a nossa revisão pessoal tem mais itens que a revisão do carro. Então é coisa para se pensar. Você que está na sala do Zoom, identifique com o seu nome, por gentileza. Visitante e autoridade, registre a sua presença no chat, informando seu nome, e-mail e celular. Rotariano visitante, também registre a sua presença no chat, informando o nome, clube, cargo, e-mail e celular. E agora nós podemos, então, encaminhar ainda, dá tempo de encaminhar as perguntas pelo chat, para que o nosso presidente faça a curadoria e encaminhe, então, as perguntas para a resposta da nossa palestrante. Eu passo, então, a palavra ao nosso presidente Marcelo de Pascoal. Eu queria passar a palavra, o Fredmo está aí, eu gostaria que o Fredmo, como é o padrinho
da palestrante fizesse uma pergunta, né, à nossa querida Eveline. Muito bem. Primeiro, agradecer a abertura dada pelo Rotary, onde me credenciou a convidá-la para fazer a palestra. Segundo, agradecer à palestrante a disponibilidade e a presença para que pudesse nos orientar, principalmente nesses momentos onde a gente fica um tanto enclausurado, né? Então, quem tinha atividade, normalmente ele teve que repensar para poder tomar a iniciativa de atividades bem diferenciada. E acredito que, com as orientações que ela, né, passou para a gente, cada um de nós agora vai saber como, quando e aonde fazer as atividades físicas. Eu gostaria apenas de fazer a seguinte pergunta para ela. Nesse momento de absoluta expectativa, para que se encontre uma forma mais tranquila e saudável da gente reencontrar-se com as atividades. Que orientação ela poderia nos dar no dia a dia para isso? Sim, atividades básicas que as pessoas faziam, simples movimentações, cuidar de um jardim, não deixar de fazer, eu só faço a comida, mas até isso eu estou deixando, estou terceirizando, pedindo delivery. Não deixar de fazer incluir as atividades diárias, não deixar de fazer, entendeu? Isso tudo você traz movimentação corpórea, né? Então, é muito importante a questão corpórea e do sentir útil, dar objetivos, né? Na vida também é muito importante. Atividades físicas que podem ser feitas dentro de casa, inclusive, ao ar livre, buscar lugares ao ar livre, quem tem uma segunda casa ao ar livre, ou pode buscar atividades ao ar livre, só fazem bem, né? A vitamina D é muito importante, o sol é muito importante, né? Termos. E é isso. Eu vi uma pergunta aqui sobre Alzheimer. O nosso querido Dalmon, ele pergunta, com relação à prevenção a doenças tais como Alzheimer, quais são as suas ponderações com relação aos 5 pilares? Sim, atividade física é essencial. Agora, como eu comentei, há 2 anos o músculo foi incluído como órgão endócrino, que produz a irisina, né, que é preventivo do Alzheimer, inclusive ajuda na desaceleração da evolução da doença. E extremamente importante, né, a inclusão. O Alzheimer é uma doença muito mais complexa, né? Precisa de uma avaliação de um neurologista especializado, avaliação além dessas substâncias, precisa uma avaliação feita por imagem, por ressonância magnética, existem toda uma equipe multidisciplinar que se avalia índice cognitivo, então é muito mais. Mas a questão da atividade física está sendo um pilar importantíssimo na prevenção e redução da aceleração da evolução da doença, né? Doutora Eveline, tem a pergunta do nosso querido doutor Naid Chicani. Ele pergunta se a sua clínica atende convênios ou só particular? Convênios e particulares, sim. Ela mandou já outra, já. Você viu a de hoje? Pois não, pode continuar. Sim, convênios e particulares, sim. Vários convênios. O nosso querido ex-presidente Michel pergunta, com relação à alimentação, será importante comer verduras e frutas? Sim, a inclusão de vitaminas no dia a dia, né? Existe uma avaliação, eu acho que é uma avaliação individual, né? Do que, pela necessidade individual corpórea, né? De cada um, desequilíbrio hormonal, tudo. E, sem dúvida, que
vitaminas dos legumes e verduras são muito bem-vindas, né? Ok. O nosso querido Robert Souza, que é o protocolo, pergunta: a pandemia deve, do ponto de vista estatístico, reduzir a idade média da população dos países mais prejudicados, uma vez que as mortes estão ocorrendo também com jovens e não apenas idosos? Aí também tem uma outra pergunta: os que estão nascendo hoje, se não morrerem por acidentes, podem passar dos 100 anos de vida? Podem sim, é um momento de muito estresse emocional também, né? Não é só físico, perda física, o emocional, né? Eu costumo dizer que 1/3 da população enlouqueceu, 1/3 pegou Covid e 1/3 faliu, né? Então, essa ordem não, em alguns lugares mais que outras, mas eu acho que sim, eu acho que com a chegada da vacina, há uma tendência a uma estabilização, né? A vacina serve exatamente para reduzir as formas graves da doença, então, eliminando a forma grave, não há o que temer, né? Então, dias melhores virão, né? Essa é a nossa ideia e nossa esperança. Ok. O doutor Robert Schwery quer fazer uma pergunta, doutor? Liga o microfone. Obrigado, já ligado. Eu acho que um ponto fundamental é o esporte diário, mas medido. E eu pergunto se esse não é um elemento fundamental, porque eu, por exemplo, nunca abandonei o esporte. Sempre de manhã cedo, quando eu acordava, eu ia fazer meus 20 minutos, meia hora de ginástica. E acho que isso hoje é uma base para meus 98 anos. Certeza, o senhor tem toda a razão. Maravilha, sensacional, doutor Robert. Doutora Eveline. Sensacional, senhor Robert. Pronto. Pode responder a pergunta dele, doutora Eveline, ou o comentário. Concordo em número, gênero e grau. Concordo junto, aliado também aos outros elementos, né? Mas o exercício físico é fundamental. O nosso querido Rubens Coutinho gostaria de saber se os produtos orgânicos são realmente melhores. Algumas coisas sim. Eu não sou especialista em produtos orgânicos, acho que até um item interessante para trazer. Eu tenho vários colegas que podem contribuir com esse tema, sobre produtos orgânicos, bem bacana, inclusive uma ideia, né, para um próximo tema, caso vocês se interessem. E muita coisa sim, outras nem tanto, né? Então, é uma ideia para uma próxima abordagem aqui. É uma pergunta minha que eu tenho, doutora Eveline, é sobre, por exemplo, muitos hoje estão trabalhando em home office. Você já comentou sobre fazer alguns exercícios, mas a gente passa, às vezes, várias horas em home office. Tem alguns exercícios, alguma coisa que possamos fazer em algum determinado tempo, minutos, para poder dar uma... Às vezes dói uma coisa, dói aqui, dói ali. Olha, muita gente se reinventou, né? Muita gente afastou os móveis e foi caminhar dentro de casa. Olha, confesso que até eu fiz isso. Outros conseguiram aparelhos pequenos que mobilizem, tipo o Air Climber da Polishop, tipo pequenos pesos, importante fazer aulas online, que importante é se movimentar, né? Que seja diário, como o senhor Robert falou, realmente é muito importante. Agora, a cada 4 horas que você esteja sentado, é importante levantar e fazer alguma movimentação. Isso estimula o metabolismo, né? Então, é um item bem importante.
Outra pergunta, aqueles suplementos que a gente encontra na farmácia, por exemplo, vou falar aqui dos homens, né? Para homens, de A a Z, funciona essas vitaminas, se assim podemos Olha, considerar? não se deve usar medicamento algum sem orientação de um especialista. Então, eu sugiro que nada que é em farmácia livre seja utilizado. Eu acho que você tem que realmente procurar o especialista, fazer os exames, fazer uma avaliação individualizada sua para poder usar. Eu não indico nada sem orientação médica. Ok. Obrigado, doutora Eveline. Agradeço mais uma vez pelas tuas informações, por essa apresentação, né, por essas informações que eu acredito que é muito importante para nós. E te passo aí uns minutinhos para as suas considerações finais. Só tenho a agradecer esse grupo seleto aqui do Rotary, ao aniversariante de hoje, Fredmo. Muito obrigada. Foi um prazer. Okay. Obrigado novamente, doutora Eveline. Obrigado, Fredmo, pela indicação da doutora Eveline, da Agendas e Palestras, né? E eu passo a palavra agora para o nosso querido protocolo, para a apresentação dos nossos visitantes. Presidente Marcelo de Pascoal, nós tivemos a honra de contar nessa nossa reunião com as presenças do Marcelo Torres de Oliveira, que é o convidado do companheiro Lívio Giosa, e também do jornalista Sérgio de Castro, associado honorário do Rotary Clube de São Paulo, além de mais de 35 pessoas, na média, que acompanharam a palestra, e eu peço para que todos, dentro dos próximos 2 dias, compartilhem o endereço do canal do Rotary Clube de São Paulo no YouTube, onde a palestra estará na íntegra à disposição de todos. Uma contribuição para a saúde de cada um que você encaminhar. Ou, se preferir, também passe o link do site, do portal do Rotary Clube de São Paulo, onde, no ícone Notícias, estará lá também a palestra apresentada hoje pela doutora Eveline. Palestra muito bem apresentada, numa linguagem que todos nós pudemos compreender, assimilar e, provavelmente, tornar rotina o que aprendemos hoje, né? Provavelmente porque depende de cada um, né? Voltamos com o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza, mais uma vez. Obrigado pela apresentação dos visitantes. Obrigado aos visitantes, reforçando aí o nosso protocolo. Voltem mais vezes. É um prazer receber os visitantes, não rotarianos de outros clubes. É muito bom ter visitantes em nosso clube. Algumas informações que eu gostaria de passar. Os aniversariantes da semana. Tivemos ontem o aniversário do nosso querido governador Antônio José de Oliveira. Obrigado, governador Antônio. Parabéns mais uma vez pelo aniversário que foi ontem, né? 77 anos. 77 anos, bem vividos, e que vivam mais 77 anos, né? Que muito Deus abençoe. Obrigado também a todos que me cumprimentaram. Ok. O nosso querido Fredmo, que está fazendo aniversário hoje, né, Fredmo? Parabéns, é um jovem, um garoto, né? Parabéns aí, Fredmo. Já recebeu aí a cesta de café da manhã, deve ter comido pra caramba, né? A família aí providenciou, né, Fred? Então, parabéns e que Deus abençoe. Quero convidá-los para a nossa próxima reunião ordinária, a 32ª reunião, na próxima quarta-feira. Será uma reunião especial, onde teremos a presença do presidente, Dr. Jorge Bragança, que é o presidente atual da revista Rotary Brasil. Ele estará apresentando a revista, uma indicação do nosso querido Gueiros, vai falar um pouco da revista Rotary Brasil, trazer informações, enfim, acredito que nos trará bastante informação importante. Então, não percam e convide mais pessoas. Também eu queria dar um aviso sobre a palestra do nosso querido
Sérgio de Castro, que será no dia 23, será alguns Rotaries clubes que estarão reunidos, onde ele falará sobre o que é o Rotary. Então, no dia 23, o nosso querido Sérgio vai estar fazendo uma palestra e será colocado no nosso grupo, né, o convite. Eu queria passar para o Chicane também. O Chicane estará dando palestra amanhã, né, Chicane? Queria que você falasse também. Liga o microfone. Obrigado, presidente Marcelo. Desculpe se tiver barulho, estão fazendo uma obra aqui no andar de cima. Então, não tem barulho, não. Um barulhão. Mas amanhã eu vou fazer uma palestra no Rotary Clube de São Paulo, Sumaré, às 20 horas, sobre a nossa Fundação de Rotarianos de São Paulo. Então, vou estar falando sobre o Colégio Rio Branco, as faculdades Rio Branco, o Centro de Educação para Surdos, o Centro Profissionalizante, que forma o jovem aprendiz, e o ensino à distância. E também as ações que temos tomado com relação à pandemia da Covid-19. Vocês sabem que nós contratamos o Hospital Sírio-Libanês para o protocolo dos cuidados médicos e sanitários para recebermos as nossas crianças e os nossos jovens nas nossas instalações, uma vez que, a partir de outubro do ano passado, já tivemos aulas presenciais no colégio, tanto aí em Higienópolis como na Granja Viana. E a partir de 1º de fevereiro, então, 35% dos nossos alunos estão frequentando as aulas presencialmente, tanto aí em Higienópolis como na Granja Viana, e a caminho de 70% na fase amarela. Então, algumas coisas interessantes aí. Quem puder participar da reunião do Sumaré amanhã será um prazer. Ok. Obrigado, doutor Neto Chicane. Todos estão convidados. Estarei presente. Me perdoa, Chicane, que eu não consegui comparecer nos 2 últimos por causa de trabalho, mas amanhã, com certeza, estarei presente lá. Tá bom? Sem mais, neste momento, eu declaro encerrado esta reunião ordinária.